Dia mais moderno. Amém? Nós estamos na série Continue, sim ou não? Série Continue. E hoje é o terceiro domingo do mês, onde nós vamos continuar na série Continue. E eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus e abrisse no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 15. Você que achou, vai ficando de pé. Tem muito lugar disponível aqui na frente. Se você quiser chegar para frente, vai ser muito bacana, porque você não vai me ver gritando em momento algum aqui, tá? Então, a não ser que você esteja me ouvindo bem aí atrás. Agora, se você não quiser, pode ficar à vontade aí também. Amém? Êxodo capítulo 14, versículo 15. Se você está sem a Bíblia, acompanhe no telão, por gentileza. Eu vou ler minha versão aqui, que às vezes não... 14, 15, vamos lá. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerras e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se e colocou-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor o lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas por mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo em parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Digam todos amém. Pode assentar aí no seu lugar. Porque o tema da mensagem dessa manhã é: diga ao povo que marche. A palavra de Deus diz nesse capítulo todo, 14, que Deus disse para Moisés e dá uma direção para Moisés, para conduzir o povo. E Deus fala assim para Moisés, assim, ó: Moisés, diga aos israelitas para que mude o rumo. Ou seja, vocês estão indo para um lugar, mude o rumo, vocês vão para outro lugar.
E os egípcios vão achar que vocês estão perdidos no deserto. Só que era tudo estratégia de Deus direcionando Moisés. Então Deus disse para Moisés assim, Faraó pensará que vocês estão vagando aí confusos, cercados pelo deserto, e eu vou endurecer o coração de Faraó. Então Faraó, ele mandou aprontar o exército, com as suas carruagens, levou ali mais de 600 carros, cada um com um oficial, um comandante, para pegar o povo de Israel. O interessante é que Moisés estava sob uma direção de Deus, e o povo estava sobre a direção que Moisés estava dando. Começa pegando aqui, mas nem todo mundo que estava com Moisés acreditava na palavra do que ele estava falando. Nem todo mundo que está com você acredita naquilo que você está falando. Muitas pessoas duvidam daquilo que você está falando. Aí você pergunta, se muitas pessoas duvidam daquilo que eu estou falando, por que essas pessoas ainda caminham comigo? As pessoas caminham conosco enquanto as coisas estão dando certo. Quando as coisas começam a dar errado, as pessoas se levantam, mudam de posição, questiona, acusa. Você conhece alguém assim? Que enquanto você estava fazendo um bem para a pessoa era a maior coisa com você. A partir do momento em que você não pôde mais fazer nada para aquela pessoa virou as costas para você. Aquela pessoa falou que você não presta, que você não faz mais, que você não preocupa com ela. Muitas pessoas que estavam aqui com Moisés, só estavam com Moisés porque eles foram tirados de escravos lá, e estava caminhando segundo uma palavra que dizia que eles não iam ser mais escravos, que eles iam ser libertos. Então estava dando certo, eles vão andar com Moisés. Mas nesse ponto, quando acontece essa situação aqui, aí o povo já se voltou contra Moisés. E eu vou chegar lá. No versículo 15 diz assim, Deus fala assim para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós nessa manhã? Por que você está me questionando se você não dá o primeiro passo? Se você não tira os pés de onde você está? Dá o primeiro passo, que eu vou colocar o chão para você pisar. Por que você continua clamando a mim, filho meu, se você não está fazendo nada para mudar essa situação? Porque é muito fácil para nós jogar para Deus. Deus faz o milagre, Deus faz, muda a minha história. E Deus olhando para você falando assim: e você vai ficar sentado? Deus abre a porta do emprego, você vai continuar aí no sofá? Eu acho lindo que Deus ele mostra o propósito, mas Ele não revela o processo. Porque se Deus revelar o processo para nós, a gente vai ficar com medo, desistir, retrair. Você imagina bem se Deus falasse para você assim: olha, lá naquele serviço que você entrou, você vai ser perseguido, você não vai ter um dia de paz, mas se você permanecer firme, eu vou te colocar em grande lugar naquela empresa. Mas se Deus só revelar a luta, você vai querer ir? Eu sei que eu estou fora, já passo luto o dia inteiro, às vezes já passa luta em casa, na escola, na igreja, aí você não vai querer. Mas Deus, Ele te mostra o propósito. Eu vou te guiar, vou te colocar, mas você vai ter que passar pelo caminho. E nós estamos dispostos a passar pelo caminho? Agora, o povo, ele estava sobre uma palavra de Moisés, e eu creio que para você confiar, você precisa ter fé. Eu tenho fé, aquele povo teria que ter fé para sair de um lugar, de um ponto de escravidão, para ir para um lugar de libertação, de ser livre. Então diga comigo assim: eu preciso ter fé. Então quando Deus diz assim: diga ao povo que marche, o povo chegou num determinado momento, olhou para frente, o mar vermelho, olhou para trás, o exército egípcio vindo. Quem não tem fé, primeira coisa que vai dizer é o quê? Nós vamos morrer.
Só a Jaque está comigo aqui. Nós vamos? Quantas situações na nossa vida que nós olhamos para frente parece não ter solução, e nós olhamos para trás e vem mais problema. Você diz, não vai dar, agora deu ruim. Mas a palavra de Deus está trazendo para nós que nós precisamos ter fé, precisamos confiar, porque a nossa fé vai fazer nós rompermos barreiras e limites, vai fazer nós avançarmos. Com a fé eu vou marchando rumo à minha vitória. Como assim, pastor? Se eu não estou vendo solução, eu disse para você, quando você começa a marchar, Deus começa a colocar o chão, Deus começa a abrir caminho. Com fé eu dou o primeiro passo, é Deus que vai colocar a estrutura para eu pisar. Com fé eu direi, monte, sai daqui, vai para lá, e o monte vai. É com fé, nos últimos dias, diz a palavra do Senhor, o justo viverá pela... Então, se nós não estivermos com fé, meus irmãos, vai dar ruim. Pastor, o que? E a fé? O que é o contrário da fé? O contrário da fé é a incredulidade. Você que senta aqui, escuta a palavra e diz, eu não acredito, você está incrédulo à palavra de Deus. E com incredulidade nós vamos fazer exatamente o que o povo fez com Moisés. Começou a reclamar, começou a duvidar, começou a questionar. Sem fé, com incredulidade, eu vou contra os planos de Deus. Tudo que Deus falou eu não aceito, eu não concordo, porque eu estou incrédulo. Com incredulidade, qualquer doutrina que me apresenta eu vou aceitar, porque eu não tenho fé, não estou acreditando, eu vou para qualquer rumo. Olha só, versículo 10, abre aí comigo, versículo 10. Versículo 10 diz assim: ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Tem muita gente preferindo ser escravo do pecado, do que viver uma vida com Cristo. Tem muita gente preferindo viver aquilo que já vivia no passado, morrendo espiritualmente, do que dizer, não, eu preciso de Jesus, eu preciso mudar a minha história, eu preciso sair desse vício da bebida, eu preciso sair desse vício das drogas, eu preciso sair desse vício da prostituição. Não, é melhor morrer aí fazendo o que está fazendo, do que viver uma vida com Cristo. Muita gente preferindo o pecado, muita gente preferindo o que fazia antigamente. E eu quero perguntar para você nessa manhã, e essa pergunta é para mim também, quem nós somos diante do problema? Quando o problema bate a nossa porta, quem nós somos? Nós somos aquele que, quando o problema vem, nós vamos culpar o nosso, você mulher vai culpar o seu marido, você marido vai culpar a sua esposa, vai culpar os seus filhos, vai culpar os seus pais, vai culpar os seus pastores, vai culpar o seu chefe. Quem somos nós diante do problema? E eu acho engraçado, pastor Francisco, que muitas das vezes nós entramos no problema, e quando o problema vem, nós queremos pôr culpa nos outros. Dificilmente eu vejo um jovem chegando para o pastor e falar assim, pastor, ó, essa aqui é a pessoa que eu quero casar, mas ó, vamos orar aqui, o que o senhor, né? O que o senhor acha, tal, a situação está assim. Eu não vejo isso mais. Mas quando dá o problema no casamento, eles querem buscar o pastor e falar assim, ô pastor, você podia ir lá resolver aquele negócio? Não, hein? Você não veio na hora de casar, agora quer que o pastor vá lá resolver? Resolve você. A conferência sua inteira está aí, viu? Você que está solteiro aí, para você aprender um pouco sobre como escolher certo, para não dar o problema depois. Então, quem somos nós? Nós somos aqueles que preferem ser escravos do que morrer com Cristo ali. Por quê? Porque se nós morremos com Cristo, nosso lugar está garantido também, gente.
Ou você acha que a nossa vida é só isso aqui? Eu não vou nem perguntar para você levantar a mão para a gente não ficar ruim aqui. Eu sou aquele que culpa todo mundo, mas o problema nunca sou eu? Porque eu vejo isso todos os dias. Eu falei que esses dias para trás, eu trabalho com autoescola também, e a maioria das vezes que o aluno não passa, o problema nunca é o aluno. Nunca é o aluno. Eu já conheço essa história, né? O problema é a moto, é o tempo, é o frio, é o calor, é a chuva, é a viseira, é a moto, é o pé, é o tênis, é a calça, é o instrutor, é a recepcionista. E você, meu filho, quando que você vai assumir que você tem dificuldade? Que hora que você vai falar isso? Eu sou aquele que aceita o diagnóstico do médico, quando o médico disse assim: olha, tem isso aqui, viu? O resultado foi esse aqui. E aí? Aí existe a pessoa, pastora Sandra, que vai falar: deu ruim, vou morrer, acabou, vou sentar aqui. Acabou, o médico falou que é ruim, deu ruim, deu ruim. Vamos esperar então a morte. Você é aquele que fala assim: está repreendido em nome de Jesus. O médico disse isso, mas a última palavra vem do... Quem sou eu diante da situação? Nós temos vários testemunhos aqui, né, de cura, de milagre. Eu sou aquele que falaram assim: ó, esse aqui não vai dar nada, viu? Isso aqui não vai dar nada. Isso aqui, ó, tem habilidade nenhuma, não sabe fazer nada. E a pessoa aceita aquela palavra e fala: eu não vou dar nada. Ninguém acredita em mim. Nem meus pais acreditam em mim, então eu não vou dar nada. Ou você é aquele que fala assim: eu sou improvável, eu tenho tudo para não dar nada, mas o meu Deus tem tudo para me capacitar e fazer eu chegar em grandes lugares. Quem sou eu diante do problema? Porque sim, nós somos limitados, mas o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus que pode mudar todas as coisas aqui nessa manhã. Eu sou aquele que ouve a palavra, acredita e marcha. Eu sou aquele que escuta a palavra, não acredita e continua no mesmo lugar. Nós estamos no mês da consagração. O Ministério de Louvor está aqui. E o Ministério de Louvor entrou em consagração. Eu não sei se vocês repararam, até o Ministério de Louvor deu uma melhorada. Vocês repararam isso, sim ou não? E não é no natural não, é no espiritual, gente. Nós entramos, cada um fez o seu voto, a sua consagração. E nem todo mundo, a gente sabe, em todos os ministérios que estão aqui, não vem esconder, que nem todo mundo às vezes entra na visão do negócio. Mas quem entra, Deus honra. Mas quem não entra, vai ficando para trás. E nós estamos no mês da consagração. E eu por exemplo, coloquei mais intensificação na leitura da palavra. Coloquei todos os dias, eu vou ler a palavra, que a gente sabe que a correria do dia a dia é complicada, às vezes você passa um dia correndo ali. Eu falei: não, todos os dias, leitura da palavra, oração e tal. Glória a Deus, Deus vai honrando, Deus vai capacitando. Mas quando vem o problema, porque a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Então nós precisamos nos fortalecer, porque quando vier o problema, você não está de qualquer forma, você está firme na palavra. É isso aqui que vai nos sustentar, irmão. Sabe, cada vez que a gente olha aí as notícias aí da internet, vou falar que você dá uma vontade de desanimar de algumas coisas, aí vem a palavra e fala: fica firme, fica firme. Então, você, talvez na sua caminhada, você perdeu alguma coisa, você perdeu alguém, e a partir desse momento você desistiu de viver, você desistiu de avançar, você desistiu de tudo, porque sua vida paralisou. Mas existe um mar que Deus quer abrir nessa manhã para você passar.
Mas o primeiro passo não é de Deus, é nosso. Ainda que você tenha sofrido grande perda, Deus está te falando nessa manhã: meu filho, continue firme, não olhe para trás, olhe para a frente, para onde eu estou te dando a vitória, porque você vai passar em terra seca, sem molhar os pés, tu vai chegar lá. Mas nós não podemos chegar de qualquer forma, e não é de qualquer jeito. Deus está nos dando direções. Então, quando nessa série desse mês a palavra de Deus está falando continue, está falando não pare, não desista, continue marchando rumo à sua vitória. Eu sou aquele que, mesmo todos duvidando do meu chamado, eu continuei. Talvez você está naquele primeiro amor de não, eu quero fazer, eu vou fazer e tal, e chega a boca de Satanás e fala: não faz não, só ninguém está nem te vendo aí. E você escuta aquela palavra, você paralisa. Você fala: é mesmo, né? Não vou fazer não, tá cheio de gente lá, até melhor do que eu, não vou fazer, deixa assim mesmo, vou ficar do jeito que eu tô. Não seja aquele que mata o sonho do seu irmão. Eu aprendi uma coisa: se você não pode ajudar, não atrapalha não, fica calado. Várias vezes eu pensei assim, aí Deus falou assim: filho, não fale, fala não, deixa, porque no início, muitas coisas que nós ouvimos, e o Eudes é do início desde comigo, quantas coisas nós ouvimos, Eudes? Para nós desistimos, e nós não desistimos, e Deus nos capacitou. Hoje Deus te usa na guitarra, Deus me usa cantando, pregando. Por quê? Porque sobre uma palavra, não do homem, mas de Deus, nós permanecemos. Quantas vezes alguém da sua família disse que você não vai dar nada, e você falou: não, eu vou permanecer firme, Deus vai me honrar nessa situação. Ainda que pareça não ter saída, o final, Deus vai me dar a vitória. Eu sou aquele que recebe a direção de Deus e vou usar e vou passar para frente, ou eu vou ficar com ela guardada? Imagina se Moisés, ele tem essa direção de Deus aqui, Moisés fala assim: não vou passar não, porque tem um mar ali, o exército vem aqui, se eu levantar a mão e não acontecer nada, vai dar ruim. Não, Moisés recebeu a palavra de Deus, confiou e falou: então se o Senhor está mandando, eu vou estender as mãos. E o mar abriu e o povo passou. E o povo é tão lindo que Deus faz, que é o seguinte, que o povo passou, e o exército que veio atrás, muito numeroso, não conseguia ver direito, porque a nuvem escurecia um lado, foi isso que a gente leu, não foi? Escurecia um lado, iluminava o outro. Ou seja, o plano de Deus é para iluminar os seus caminhos e escurecer aquilo que vem contra você. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: quem aqui já aceitou Jesus? Levanta a mão. Aceitou não, Luan? Quem aceitou Jesus? Levanta a mão de novo. Isso, pode baixar a mão. Nós temos uma missão: pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Porque se nós conhecemos, nós precisamos passar. Nós não podemos guardar. Agora, quem é líder aí? Levanta a mão. Líder. Aí, nós temos uma missão também: fortalecer os nossos liderados, para que sejam homens e mulheres fortes, para que eles também preguem a palavra. Porque eu não quero ser nessa geração aquele que vai terceirizar a culpa, não. Eu quero ser aquele que Deus entrega algo e eu vou ajudar a passar para frente. E é isso que Deus faz nessa manhã. Deus coloca dentro de mim, dentro de você a palavra dele, para que você passe para frente a palavra de Deus, para que pessoas da nossa casa, da nossa família sejam alcançados, para que os nossos filhos sejam alcançados, para que o pessoal da nossa escola, do nosso trabalho sejam alcançados também. Você é a carta escrita viva de Deus nessa terra. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá no versículo 13. Não tenham medo. Por que Deus vai dizer isso?
Porque o medo te paralisa. Muitas pessoas com medo, paralisou, não conseguem mais avançar. Fiquem firmes. Porque se você ficar firme até o final, você terá a sua vitória. Veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. E até mesmo livramento que nós nem sabemos que nós tivemos, Deus está nos dando. Quantos livramentos no trânsito nós temos, nós nem sabemos. Quantos livramentos na rua, você que anda à noite aí, o inimigo está olhando para você e Deus coloca uma barreira e fala: aqui não, Satanás, isso aqui é ungido meu, aqui você não toca. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Ou seja, provas e lutas que vocês estão passando, vai ficar para trás, você vai avançar, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. O Senhor lutará por vocês. Deixa eu te falar, pode todo mundo estar duvidando de você, mas você e Deus é maioria, a vitória já está garantida em nome do Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar, porque eu não quero ser aquele que não vai produzir, eu não quero ser aquele que vai paralisar, eu não quero ser aquele que vai duvidar, mas eu quero ser aquele que acredita na palavra de Deus e que confia no que Deus está falando. Se é Deus que vai lutar por mim e por você, eu creio nessa palavra. Coloca Deus nessa causa aí agora. Nós vamos orar, faça a sua oração. Talvez você recebeu esse diagnóstico que eu falei e você está desanimado, você está incrédulo, você acha que vai morrer, você acha que não tem mais jeito, mas coloca Deus, porque Deus está lutando por essa causa. Talvez a sua causa é financeira, você está no vermelho, você não vê mais solução, está chegando o dia de honrar aquele compromisso e nada aconteceu. Coloca Deus na causa aí, coloca Deus nessa situação aí. Talvez é o seu casamento, luta, dificuldade, coloca Deus nesse casamento aí. O seu filho entrou nas drogas, não tem mais jeito, coloca Deus na vida dele aí agora, coloca ele nessa causa. Vamos orar nessa manhã, fecha os seus olhos, levante as tuas mãos. Pai, a tua palavra foi ministrada nessa manhã, Pai, a tua palavra diz que é o Senhor que luta a nossa causa, é o Senhor que abre o mar, meu Pai, é o Senhor que derrota os nossos inimigos. Nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, esse diagnóstico de morte, de enfermidade, colocamos diante do Senhor, meu Pai, essa causa financeira que tem acabado com esse casamento, Pai, colocamos diante do Senhor esse jovem que entrou nas drogas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, traz a cura, traz a libertação, tira, meu Pai, este homem da prostituição, tira, meu Pai, agora este homem dessa bagunça, meu Pai, dessa enfermidade, dessa bebida, esse vício, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Entra na nossa casa, entra na nossa família, entra no nosso trabalho, entra na nossa escola, entra na nossa igreja, meu Pai, vai jogando por terra agora toda barreira, toda dificuldade, tudo aquilo que vem para nos amarrar, para nos impedir de avançar. E a partir de hoje nós declaramos: estamos livres, estamos libertos, nós vamos dar o primeiro passo, o Senhor vai nos dar a vitória. Nós confiamos em Ti e declaramos que a nossa vida é do Senhor Jesus. Você que crê, bata palmas, diga glória a Deus, diga aleluia. Maravilha! Que maravilha!